IBP, bom dia os visitantes nessa manhã, que vocês se sintam bem à vontade aqui. Meu nome é Felipe, sou um dos pastores aqui da IBP. Eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar algo contigo. A IBP, de 2 anos para cá, ela tem adotado como estratégia a pregação expositiva. Então, nós selecionamos um livro na Bíblia e a gente vai meditando a cada domingo, versículo por versículo, porque entendemos que essa é uma forma importante para que a igreja possa amadurecer no conhecimento da palavra. Isso remete também à identidade da IBP. E nós acabamos de concluir a carta de Tiago. Agora nós teremos aí um hiatozinho, porque estamos planejando a próxima série, de mensagens expositivas baseada nos evangelhos. Mas nessa semana, várias coisas vieram à minha mente em termos do que falar nessa manhã. Porém, a quarta-feira foi um dia decisivo, porque o pastor Luciano esteve aqui ministrando uma passagem importante em Mateus, e aqui me deu a certeza que, eu sei agora exatamente, Pai, muito obrigado pela vida do pastor Luciano, porque agora eu sei exatamente o que a igreja precisa ouvir no domingo pela manhã. E antes de eu dar início à leitura da passagem, do texto-chave, eu gostaria de iniciar aqui com algumas perguntas, e eu peço encarecidamente que você, nessa hora, esqueça o que ficou lá fora e se concentre agora naquilo que Deus quer falar com você, amém? Então, eu vou levantar algumas perguntas para que você possa pensar e refletir. Primeira delas: há alguém aqui vivendo um drama em sua vida? Há alguém aqui sendo esmagado por preocupações? Há alguém aqui que frequentemente tem acordado com um peso, com uma dor no peito, fruto dessas preocupações e tensões da vida? Há alguém aqui que não consegue enxergar soluções para os problemas da vida? Há alguém aqui que já não suporta mais tanta pressão? É pressão na família, é pressão no trabalho, pela falta de trabalho, é pressão quanto à saúde. A sensação que dá que o seu tempo está acabando aqui nessa terra. Quantas pessoas estão sofrendo por causa disso aqui? E pessoas que aqui estão. Pois bem, essa manhã é uma manhã de ceia do Senhor. Tudo isso é compartilhado à mesa do Senhor. Porque ceia remete à comunhão. Comunhão com o nosso Senhor, comunhão entre nós, irmãos. É a mesa que muitas coisas, no que remete à paz, no que remete a encorajamento, no que remete à direção, é a mesa, é na intimidade que Deus fala. A gente vive uma era onde as famílias cada vez menos têm a prática do quê? Sentar à mesa para poder tomar um café, para poder almoçar, para poder jantar, porque tudo está muito o quê? Corrido. Se vai em um restaurante, nós observamos isso nitidamente, as pessoas sentam sentadas à mesa num restaurante, ficam fazendo o quê? Conversando? Não, ficam olhando o celular. Só que o que o Senhor está falando essa manhã para mim e para você, para todos nós que estamos enfrentando essas pressões da vida: olha, para tudo, senta à mesa. Para tudo e senta à mesa.
para que a gente possa dialogar, para que a gente possa ter comunhão, para que o seu coração possa ser pacificado. Para tudo. Então, hoje, amanhã de cedo, Senhor, é na mesa do Senhor que nós lembramos com gratidão o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. É na mesa que nós depositamos as nossas ansiedades e descansamos nele, porque ele é fiel, ele é justo, ele sabe de todas as coisas. É na mesa do Senhor que nós somos renovados e encorajados a permanecer na caminhada. Então hoje eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é dia de você sair daqui leve. É sair leve. Talvez você entrou aqui pesado, mas em nome de Jesus você vai sair daqui leve. Hoje é dia de você sair daqui fortalecido, com o seu coração em paz e tranquilo, porque você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo, amém? Lá em Hebreus, no capítulo 10, o autor vai dizer o seguinte, que pelo sangue de Jesus podemos ter comunhão íntima com Deus. E nessa comunhão íntima com Deus, vocês não precisam de intermediários. Vocês não precisam de um líder, vocês não precisam de um pastor, de um padre, de um apóstolo. Não, é pelo sangue de Jesus que nós temos acesso ao nível de maior intimidade com o Pai. É pelo sangue de Jesus. E o autor diz o seguinte, que nesse nível de intimidade, coração sincero e fé são ingredientes que alimentam essa intimidade. E ele continua dizendo que dessa relação de intimidade nasce um desejo de suma importância. Sabe qual é o desejo? Está lá, incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Aí ele vai concluir dizendo o seguinte, por isso, não podemos deixar de nos reunir, não podemos deixar de estar juntos, não podemos deixar de sentar à mesa. É porque nessa hora que nós somos encorajados em Deus e por meio dele nós encorajamos uns aos outros à prática de amor e as boas obras. Sozinho vai ficar muito difícil você e eu caminharmos. Nós precisamos uns dos outros. Você tem a noção do nível de importância que tem a pessoa que está sentada ao seu lado? Porque nós precisamos uns dos outros. Então, se você ainda não conhece aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida, se você ainda está perdido em você mesmo, hoje é o dia que você pode ser encontrado por Jesus Cristo. Porque essa é a grande diferença quando a gente olha para o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a superação da religião. Religião remete o homem em busca de Deus. Evangelho é Deus em busca do homem. E ele está aqui, representado na figura do Santo Espírito, batendo a porta e perguntando, posso entrar para ter intimidade contigo? Para que você possa ser achado? Então essa é a manhã de oportunidade. Dito isso, feita essa introdução, vamos ao texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Ai, Deus é bom em todo tempo. Amém? O pessoal da mídia já colocou o texto aqui. A minha versão é NVI. Lucas 12, a partir do versículo 22.
O pastor Luciano trabalhou na quarto texto sinótico, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Hoje eu vou trabalhar o mesmo texto, porém, no Evangelho segundo Lucas. Então o texto diz o seguinte: Então, Jesus disse aos seus discípulos: Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Aí ele explica o que significa isso. Quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês pode acrescentar uma hora? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não busquem o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo gentio é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quantos aqui já ouviram ou conhecem essa passagem? Amém. Praticamente todos aqui. O versículo-chave está lá, é o verso 22, quando Jesus diz: Digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Amados, eu fui pesquisar, eu fui estudar, porque esse texto aqui é simples, mas a depender de quem vai meditar nele, interpretar, pode tirar interpretações equivocadas desse texto aqui também. E esse não é o intuito do nosso Senhor. O intuito é que saiamos daqui hoje leves, tranquilos e encorajados a viver a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Então eu fui estudar, fui pesquisar, e obviamente a palavra-chave, a palavra que vai se repetir nesses versículos aqui, se chama preocupação. Preocupação. Eu fui estudar a etimologia da palavra e observei que preocupação significa tomar posse antecipadamente. Preocupação significa tomar posse antecipadamente. Ou significa também ocupar-se antes. Se eu fizesse uma pergunta aqui para vocês, preocupação é algo ruim? Talvez muitos aqui levantariam a mão, sim, preocupação é algo ruim. Mas, na verdade, a preocupação, ela é sadia, no sentido bíblico da palavra. E aí eu vou explicar isso para vocês. Porque a preocupação nos leva a 3 etapas importantes na vida do ser humano. A preocupação tem relação com pensar, planejar e agir. Um exemplo aqui bem simples. Vou fazer o vestibular para medicina, como é o caso da Júlia, a irmã da Natália. Sabemos que para passar um vestibular para uma universidade pública é o quê? É fácil?
É difícil? É quase impossível, pelo número de vagas e pela demanda que se tem por essas vagas. É muito difícil. Então, o que é necessário para que você possa ter uma chance de passar no vestibular? Você precisa se preocupar. Como assim se preocupar? É simples, você vai pensar, você vai planejar e você vai agir. Pensar significa avaliar a situação. Pensar significa reconhecer os desafios e identificar o que precisa ser feito. Vou fazer o curso vestibular para medicina, vamos lá, qual é a relação candidato-vaga, quais são as possibilidades em termos de universidade, Enem e etc. Ok. Reconhecendo esses desafios, o que isso vai demandar de mim? Muitas horas de estudo. Muitas horas de estudo. Vai demandar de você isso. Não apenas pensar em relação ao que precisa ser feito, mas também o que? Planejar. Como que você vai se organizar ao longo de 12 meses de estudo, até chegar o dia da prova. Então, você vai ter que pensar, você vai ter que refletir, você vai ter que planejar. E mais do que isso, você vai ter que fazer o quê? Agir. Não adianta ficar no papel. Você tem que ir para a ação. Muitos aqui adoram escolher segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial do início da dieta e do início da atividade física. A gente pensa em relação à importância aos desafios, a gente se planeja para começar na segunda-feira, mas qual é a parte que falta dentro dessa preocupação que é sadia, que é natural? Falta o quê? O agir. A gente procrastina isso. A segunda-feira, ela nunca chega. Então, preocupação sadia, preocupação natural e bíblica remete a pensar, a planejar e a agir. Essa é uma atividade racional e prática da mente, voltada a resolver problemas e prevenir danos. Biblicamente é algo que Deus valoriza aí que está o ponto-chave, quando essa preocupação está alinhada à confiança nele. Pegando o exemplo novamente do vestibular para medicina. Eu posso me preocupar. Como assim? Pensando, planejando e agindo. Isso significa dizer que eu vou passar no vestibular? Eu tenho garantias que eu vou passar no vestibular? Não, amados. A gente pode se preocupar de forma sadia, confiando em Deus, mas a gente não tem garantias humanas de que nós vamos conseguir a vaga. Ou seja, eu faço a minha parte, porém, aqueles que estão em Cristo entendem o seguinte: Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas olha, mesmo fazendo a minha parte, eu reconheço que é praticamente impossível. Então, eu descanso em Ti, porque eu dependo de Ti para poder conseguir a vaga no vestibular. Entenderam? A preocupação bíblica sadia, ela está alinhada à total dependência de Deus. Esse é o ponto. E Jesus nos mostra esse equilíbrio entre preocupação e vontade de Deus. Em compreender que somos dependentes de Deus. Quando ele ensina na oração do Pai Nosso o seguinte: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ao pedirmos o pão diário, agimos de forma prática. Eu estou agindo. Dai-nos hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia. Mas ao mesmo tempo eu entendo o seguinte: quem vai dar o pão? É Ele. Eu dependo dEle. Portanto, não se trata de ignorar o futuro ou viver passivamente. Trata-se de confiar que Deus supre as nossas necessidades enquanto fazemos a nossa parte. Salomão vai fazer uma analogia muito interessante em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 6. Uma analogia entre o preguiçoso e a formiga. O texto diz: vá a formiga, ó preguiçoso. Tem algum preguiçoso aqui? Não responda.
Vá à formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. A formiga não tem chefe, a formiga não tem supervisor, nem governante, nem gerente, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Até quando você vai ficar apenas a nível de sonhar, ó preguiçoso? Até quando você vai ficar apenas pensando e refletindo sem agir, ó preguiçoso? Quando se levantará da sua apatia? Quando se levantará do seu sono? Quando se levantará do seu desânimo? Quando você vai agir? Então o texto critica a inércia e a falta de iniciativa do preguiçoso. Existe crente preguiçoso? Não responda. E o crente preguiçoso é aquele que evita esforço, porque Deus vai fazer tudo a meu favor. O crente preguiçoso não se planeja, nem se prepara. Eu creio no de repente do Altíssimo. O crente preguiçoso prefere depender de outros a assumir responsabilidade. Deixa que Felipe faz. E o que ele decidir, está ok para mim. O crente preguiçoso terceiriza a sua fé, deixando de ir direto à fonte. Quem é a fonte? A fonte é Jesus. Ele deixa de ir à fonte. Ele perde a oportunidade de se tornar discípulo para ficar ouvindo o pastor X, o pastor Y, sem ter uma análise crítica se aquilo que está sendo ensinado e dito condiz com o evangelho de Jesus. Isso é péssimo, porque isso faz um estrago. Então, o preguiçoso é contrastado com a formiga, que trabalha com disciplina. Tem alguém aqui indisciplinado? Disciplina é algo importante. A formiga trabalha com disciplina e se prepara para o futuro, armazenando alimentos para tempos difíceis. Verão, vou armazenar, não vou sair comendo tudo, vou armazenar, porque vai chegar o inverno, vai chegar o momento da dificuldade. Então, esse é um exemplo de preocupação saudável, que se resume em planejar, trabalhar e confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Esse papo que Deus vai suprir necessidades sem trabalhar, sem planejar, sem agir, isso é papo furado. Agora, tem um ponto importante dentro disso daqui, é quando a preocupação se torna negativa. E ela se torna negativa quando ela ultrapassa a ação e dá lugar ao medo, transformando-se em ansiedade. Ansiedade. E com a ansiedade vem os transtornos de ansiedade. Esse ponto que ultrapassa a ação se tornando ansiedade, somos eu e você tentando controlar aquilo que só Deus pode controlar. Por medo eu quero controlar, mas Deus fala, não, você não vai controlar. A gente para de confiar na provisão de Deus e acha que com as nossas próprias forças, com as nossas capacidades humanas, nós vamos conseguir suprir as nossas necessidades. Aí Jesus pergunta, quem de vocês aqui pode acrescentar uma hora sequer à sua existência? Quem? Da mesma forma que eu fui estudar o significado, a etimologia da palavra preocupação, eu fui estudar ansiedade. Ansiedade significa aperto, angústia, tensão interior, sugere sufocamento mental e emocional. Se você está experimentando isso aqui, meu irmão, minha irmã, é porque você está dominado pela ansiedade. Isso é péssimo. Ansiedade é quando nos prendemos
ao que ainda não aconteceu, vivendo com medo e antecipando problemas que nem sabemos se de fato se tornarão verdade. E aí, estudando, eu fui na literatura médica e encontrei um estudo publicado em 2020, o início da pandemia, no mundo. Foi publicado na revista Behavioral Therapy, intitulado Expondo o Engano da Preocupação, 2 pontos, traduzindo aqui do inglês para o português. Proporção de preocupações não confirmadas no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. População do estudo, indivíduos que sofrem de ansiedade. Ansiedade não tratada. Esse estudo chegou a uma conclusão muito interessante. Acompanhando esses indivíduos ao longo de um período, ele chegou à conclusão de que, em média, 91,4% das preocupações das pessoas ansiosas nunca se concretizam. 91,4% das preocupações, estou falando de estudo científico, 91,4% das preocupações de pessoas ansiosas nunca se concretizam. Ou seja, a pessoa está sofrendo por algo que ainda não aconteceu. A pessoa está sofrendo, está sentindo dor no peito, está tendo parada cardíaca, está tendo mal súbito, seu metabolismo sendo alterado, adoecendo. No final das contas, sofreu, e aquilo que ela sofreu não se concretizou, não aconteceu. E ela, talvez, para alguns, sequer terão a chance de descobrir que todo aquele sofrimento não deu em nada, porque morreram, virou óbito. Aí só com o Papai do Céu. Entraram para as estatísticas. E aí, meu amado, minha amada, você está dando espaço para a ansiedade? Você está sofrendo e está com medo de coisas que você acha que pode acontecer no futuro? E isso está minando com a tua saúde? Isso nos mostra que a ansiedade nos faz antecipar perigos que muitas das vezes não existem. Eu estou antecipando algo que não existe, trazendo sofrimento desnecessário e roubando a paz do presente, porque no presente minha vida vira um inferno. E enfraquecendo a minha confiança e a minha dependência naquele que tudo pode, naquele que tudo faz e naquele que tudo sabe. Aí Paulo vai falar em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo não está falando de preocupação saudável aqui. Paulo está falando de ansiedade, é preocupação que se tornou negativa, uma espécie de mutação, gene X, e agora de preocupação é ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, tudo é tudo. Por meio de oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém. É isso. A ansiedade também tem o poder de ampliar os nossos problemas. Caramba, a coisa já está difícil. E com o ingrediente da ansiedade, o problema se torna algo ainda maior. E ela não apenas amplia os problemas, mas ela diminui a nossa capacidade humana de lidar com os problemas. As pessoas ansiosas se parecem com os espias de Israel. Aí eu faço questão de fazer a leitura lá em Números, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então o que o Senhor está falando aqui? Ó, eu já dei, eu a garanto. A galera aí, década de 90, 80, vai lembrar disso. Eu a garanto.
terra que eu dou aos israelitas. Mas, vocês precisam se preocupar de forma sadia. Vocês precisam agir. Vocês precisam tomar posse. Vocês precisam se antecipar. Eu dei, mas, tem que agir. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Aí, pulando para o versículo 26, onde vem o relatório dos espias. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela. Versículo 28. Contudo, o povo... Aí vem a adversativa do ansioso. É muito bom, mas... Porém, entretanto, contudo... À medida que a gente coloca a adversativa, a gente está duvidando que Deus vai dar. A gente está duvidando que Deus vai fazer. A gente está negando a provisão de Deus. É isso que a nossa prática ansiosa nos leva a fazer. Aí está lá. Contudo, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Olha aqui, tomar posse. Remete o quê? A preocupação bíblica que é saudável. Subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, olha a adversativa aí de novo, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E eles não apenas assumiram esse tipo de pensamento, mas eles espalharam, eles fizeram marketing negativo no meio do povo de Deus. Está lá, versículo 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Esse é o ansioso. O ansioso, ele tem o poder de desviar os olhos de Deus e fixá-los nas circunstâncias humanas. Alguém aqui já fez isso? A ansiedade paralisa a fé, nos leva à incredulidade e à falta de confiança em Deus. Então, o que nós podemos aprender com Jesus em relação à ansiedade no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, dos versículos 22 ao 31? Em primeiro lugar, ansiedade é inútil, não serve para nada. Ela é inútil e ela é destrutiva. Por isso Jesus disse: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Essa preocupação que Jesus está falando aqui é preocupação que se tornou negativa, que se tornou ansiedade. Sofrer antecipadamente não resolve nada. Apenas corrói a alma e enfraquece o corpo. A ansiedade nos faz viver um futuro que ainda não existe e nos impede de desfrutar o presente de Deus. Então vamos viver no presente, sabendo que no futuro está com Deus. Vamos fazer a nossa parte, vamos ter disciplina, vamos pensar, vamos planejar, vamos agir, mas entendendo o seguinte, que nós não temos o controle do resultado. Eu lido na universidade com muitos cientistas do futebol profissional. Então, estuda a tática, estuda a parte fisiológica, biomecânica de cada posição, estuda de tudo, mapeia tudo que você possa imaginar. Então, pensa, planeja, age com os treinamentos para cada time que vai enfrentar de acordo com as características do seu time, do time que
vai competir com você. Você não pode mudar a tática, você muda os jogadores em função do perfil e das possíveis demandas que vão acontecer na partida, mas todo mundo concorda com o seguinte: nada disso pode assegurar o desfecho da partida, o resultado da partida, porque no futebol tudo é imprevisível. É imprevisível. A gente tem dificuldade de lidar com o imprevisível. Aquilo que a gente não consegue prever. Como a gente tem dificuldade de lidar. Você não tem, você pode estudar, você pode publicar 1 milhão de artigos científicos, você pode estudar todos os times de futebol do planeta, mas em nenhuma competição você pode ter certeza absoluta de que o resultado da partida será. Você não pode fazer isso. Então a ansiedade é inútil e destrutiva. Jesus ensina também acerca da confiança na providência de Deus. Jesus lembra das aves: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Com essa imagem aqui, com essa figura de linguagem, Jesus nos ensina que Deus cuida de nós com muito mais atenção, muito mais carinho, muito mais amor do que as aves dos céus. Nossa confiança tem que estar 100% depositada nele. Qual é o nosso problema? Que a gente quer depositar 100% da nossa confiança no homem. E o que a Bíblia nos ensina? Maldito é o homem que confia no homem. O homem é volátil. O homem diz uma coisa e faz outra. Mas Deus é fiel, Deus é justo. O que Ele diz está dito. O que aprendemos também? Valorize o que é eterno, não o que é material. Mas a gente está preso ao material e esquece do eterno. Olha o que diz lá nos versículos 31 ao 34 em Lucas capítulo 12. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Sabe da onde muitas das vezes surge a necessidade, tornando a sua preocupação negativa? Ela surge do apego às coisas terrenas que são passageiras. Ficamos presos àquilo que é passageiro. As coisas que se passam. Aquilo que é efêmero. E aí Jesus nos chama a focar no reino de Deus e em tesouros eternos. Quando focamos no reino de Deus e em tesouros eternos, Ele vai cuidando de todas as nossas necessidades nessa terra. Assim é a vida do discípulo de Jesus. O foco é o reino. O resto, que Ele sabe mais do que eu, acerca do que eu preciso, Ele supre um dia de cada vez, porque o maná é diário. É diário. Portanto, desapegue-se do temporário, confie no eterno. Desapegue-se do temporário, confie no eterno. Deixa Deus guiar cada passo do seu coração. E por fim, isso eu tenho falado para os meus alunos na UERJ. E eles gostam, cara. Por que eles gostam? Porque a maioria está perdida. A maioria está perdida. Viva um dia de cada vez. Você pode planejar, você pode pensar, mas o agir é um dia de cada vez. Não tem como você agir para o ano. É um dia de cada vez. O seu planejamento pode levar em consideração um ano, mas o agir vai ter que ser um dia de cada vez. Charles Spurgeon
disse: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje da sua força. Uau, que bacana que ele falou, hein? Vou até repetir, replay. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas a ansiedade esvazia o hoje da sua força. Está fraco? Está achando que vai tomar suplemento nutricional e vai ficar fortinho? Vai tomar creatina, whey protein, essas coisas todas aí que custam muito dinheiro e vai ter suas forças revigoradas? Não. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho que me regozijar no Senhor. Eu tenho que literalmente aprender a dizer não para quase tudo e falar o seguinte: agora eu vou deitar em pastos verdejantes. Agora sou eu e o meu Senhor. Agora eu vou parar de tentar dar certo. Talvez muitos aqui estão tentando dar certo. E o Senhor está falando: pare de tentar dar certo. Pare de querer acertar humanamente para que você comece a fluir em mim e através de mim. É fluir, não é tentar dar certo. Então a ansiedade não resolve os problemas do futuro, mas nos adoece hoje. Ficamos doentes hoje por um futuro que nós nem sabemos se de fato vai se concretizar. Por isso Jesus nos convida a viver um dia de cada vez, a viver no presente, confiando que Deus proverá a cada dia. Vamos lembrar da caminhada, da difícil caminhada de Abraão e Isaac, até o Monte Moriá, que está relatado lá em Gênesis capítulo 22. Chegou um momento da caminhada que Isaac perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está? E Abraão respondeu com confiança: Deus há de prover o cordeiro, meu filho. Você nem sabe que ele me pediu você, mas eu creio que ele há de prover algo muito melhor do que você. E isso se concretizou com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus. É isso, queridos. É você dia após dia está caminhando com aquilo que você considera como sendo o mais importante para você, e Deus fala: entrega, Senhor, mas é uma posição no banco que eu sou entrega. Mas Senhor, é um filho, Senhor, é um carro, é algo material, é algo passageiro, é algo efêmero, e Ele diz: entrega. E a gente quer entregar? A gente não entrega. A gente quer ter o controle de tudo. E a gente sofre por essas coisas. Por isso acorda com dor no peito. Por isso não consegue dormir, tem que tomar medicamentos, mais medicamentos. Porque ao invés da gente alimentar a nossa espiritualidade em Cristo Jesus, a gente está nos alimentando das coisas dessa terra. Estamos presos a essa terra, não entendemos que nós não pertencemos a essa terra, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos peregrinos nesse mundo. Nesse mundo nós somos luz, nós somos sal em Cristo Jesus. É um outro estilo de vida, é uma outra vibe, é uma outra tribo. A minha língua, o meu português, a minha gramática, ela não bate com a gramática desse mundo. Eu vou numa outra vibe. Mas e se você morrer? Eu não vivo por aquilo que é temporário, eu vivo por aquilo que é eterno. A morte para mim é o início de todas as coisas. Mas estamos presos àquilo que é passageiro. Diante do desconhecido, Abraão não se preocupou com o amanhã. Todo dia lidamos com aquilo que é desconhecido. Todo dia lidamos com incertezas. Mas Abraão confiou em Deus. Foi o que ele fez. Não tinha mais nada a ser feito além daquilo.
Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por aquele que neles espera. O ansioso não espera. O ansioso não quer esperar nada. O ansioso quer garantias dos homens. Fulano disse que vai fazer isso por mim. O pastor disse, o político disse, quando fulano tal assumir o governo do Brasil, o Brasil vai mudar. Não muda nada. Temos provas e mais provas que não há mudança. Porque estamos falando do homem corrupto, do homem que está preso aos valores dessa terra, aos poderes dessa terra. E a gente cria expectativa nisso. Isaías diz, desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, um Deus que trabalha, Deus faz hora extra em meu favor e em seu favor. Hora extra. Enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui, Ele está trabalhando. Enquanto você está indo para o trabalho, Ele já trabalhou. E continua trabalhando. Entendeu? Enquanto você está indo tentar resolver uma situação, Ele já trabalhou por você e você nem sabe. Bobinho. O amor. Porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Salmo 23, Salmo de Davi diz: o Senhor meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Me conduz a águas tranquilas. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, eu imploro você, para tudo. Se dê o privilégio, a oportunidade de repousar nesses pastos. Se dê a oportunidade de ser conduzido em águas tranquilas. Eu não sei vocês, mas quando eu estou muito ansioso, agitado, eu posso estar no lugar mais lindo dessa terra, eu não consigo aproveitar. Eu estou ali, estou pensando em 1 milhão de coisas. Dias a gente foi lá no Cristo, no Pão de Açúcar. No Cristo não deu muito certo porque estava chovendo. Não deu para ver muita coisa. Apenas lá os macaquinhos prego roubando o sanduíche das crianças. O macaco é bem carioca, né? Bem carioca. Mas lá no Pão de Açúcar, lindo, visão linda, cara, dá para ver tudo de lá. Mas, mano, você pode estar num lugar com a paisagem mais linda dessa terra. Se você não está se permitindo repousar em pastos verdejantes, se você não se permite a ser conduzido pelo Senhor a águas tranquilas, você vai estar lá e vai estar ansioso. Você vai estar olhando a fila do bondinho para descer e vai estar preocupado. Não a preocupação positiva, mas a negativa, ansioso. Você está preocupado no seguinte: caramba, quanto tempo eu vou ter que ficar aqui para poder descer agora essa montanha? Você não curte o momento. Na minha adolescência, dois esportistas que eu gostei muito, foi Ayrton Senna e Michael Jordan. Assistindo, minha esposa não entende, mas eu já assisti o documentário do Michael Jordan 1 zilhão de vezes. O cara tinha acabado de ganhar o 6º campeonato da NBA, em 1998, e tinha todo aquele alvoroço da imprensa querendo saber se ele iria se aposentar de novo. Ele tinha acabado de ganhar uma partida que foi ele que ganhou praticamente ali, lindo, contra o Utah Jazz, jogando pelo Chicago Bulls. O cara ali curtindo, e o pessoal perguntando em relação ao futuro. Aí sabe o que ele fez? Tocando o pianinho dele, ele nem sabia tocar o piano, mas estava lá, tentando tocar o piano. Ele falou: vamos curtir o momento, é o momento, é o agora. O futuro eu não sei, mas é agora, entendeu? Eu vou tentar replicar para você agora isso, meu irmão. É agora, minha irmã. Vamos curtir o momento. Vamos curtir a ceia. Depois vamos lá. Vamos ampliar a ceia. Lá para o lado de fora. Vamos relaxar. Deixa Deus falar contigo. É o hoje, é o agora, é o presente. Depois você vê o que vai fazer. Curte o agora.
Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O ansioso esquece que Deus está com ele. O ansioso é negatividade a todo momento. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Fim. This is it. É a palavra do Senhor. Nada além disso. Então, biblicamente, preocupe-se. Em que sentido? Pense, planeje, vá para a ação, mas entendendo que você não tem garantias humanas em relação ao que vai acontecer com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está planejando e com o seu agir. O que vai acontecer está nas mãos de Deus. E aí entenda o que eu vou te falar agora. Nós criamos expectativas humanas acerca daquilo que vai acontecer. Se não acontecer, não bota a culpa em Deus não, tá? Porque Deus sabe o melhor para mim e o melhor para você. Deus sabe o ciclo da vida que eu estou experimentando. E eu creio em um Deus que fecha a porta e abre porta. Tudo para o bem daqueles que o amam. É isso que a palavra nos ensina, amém? Então se preocupe de forma positiva e não dê espaço à ansiedade. Descansa no Senhor. E aí, se vocês me permitem, nós vamos passar ceia, um minutinho só, que eu fiz uma coisa. Eu peguei o texto de Josué, capítulo 1, os primeiros 9 versículos, e tentei fazer uma adaptação para mim e para você desse texto, considerando os nossos dias, a nossa realidade, sem fugir daquilo que a Bíblia ensina nesses versículos. É uma paráfrase. E aí ela ficou assim: meu filho, minha filha, eu sei que mudanças e desafios podem assustar. Talvez você tenha perdido algo ou alguém importante, mas não tema. Assim como disse a Josué, eu digo a você hoje: prepare-se para atravessar os rios da vida e entrar no que eu preparei para você. Onde você pisar, eu estarei abrindo caminhos e guiando os seus passos. Nenhum obstáculo poderá te deter, porque assim como estive com os que vieram antes de você, estarei contigo agora e para sempre. Seja forte e corajoso, confie em mim e siga os meus caminhos. Obedeça a minha palavra, medita nela, viva por ela, e os seus passos serão firmes, seguros e cheios de direção. Não se assuste, não se desanime. Onde quer que você vá, eu estarei ao seu lado. Cada desafio, cada conquista, cada novo dia, eu estarei com você. Portanto, seja forte, seja corajoso e viva confiando plenamente em mim. E eu jamais irei abandoná-lo. Amém? Você recebe isso? Amém? Chamar o ministério de louvor, os diáconos que farão a distribuição aqui da ceia. Ai, Deus, Tu és bom. Tu és bom. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos agora. Pai, Paizinho,
Palavras não conseguem expressar o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento quanto àquilo que Tu és. A nossa vida um dia foi ressignificado pela Tua palavra. O Senhor decidiu nos amar primeiro quando nós éramos seus inimigos. Antes da criação dos céus e da terra, da humanidade que nós conhecemos, das árvores, florestas, animais, o Senhor tomou uma decisão na eternidade de se esvaziar. E veio se esvaziando, numa obra de redenção, um resgate a todos nós que estávamos perdidos, aniquilados pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras hoje estamos aqui, sendo sarados para sarar, curados para curar. Hoje nós temos a oportunidade de compreender algo que antes nós não conseguíamos compreender. Hoje nós estamos aqui à sua mesa, em família. Opera das suas maravilhas em nós e através de nós. Cura as nossas enfermidades. Cura as nossas doenças. Cura essa ansiedade que tem nos dominado. Nos dê uma mente de Cristo. Uma mente que não coaduna com essa terra, com esse mundo, mas que todo santo dia é renovada em seus pensamentos e habilitada a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Obrigado por esse momento aqui. Toma o seu lugar à mesa do meu coração e à mesa do coração dos meus irmãos. E fala conosco, continua falando conosco. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem distribuir. Depois que você recebeu o seu cálice, o seu pão, aí você pode fechar os seus olhos, louvar, expressar, se expressar diante de Deus da forminha que você achar melhor. Amém? Vamos louvar? Coroas ao Cordeiro, e a Ele
e tudo é para ti, tua é a glória. Amém. Amém. Vou fazer a leitura do texto. Você fica aí com o seu cálice, com o seu pão. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. É um símbolo. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba o cálice. Paulo traz aqui para nós 3 dimensões espirituais. Primeira dimensão, ele vai falar de um olhar de altura. Lá no versículo 24, este é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, nessa manhã, nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo. Ele se entregou a vida por amor a nós, em obediência ao Pai. E nós temos que sair daqui convictos que Ele jamais nos abandonará. Então, Paulo está falando de um olhar de altura, em memória de Cristo. Mas Paulo diz também no versículo 28, e é algo que a gente tem dificuldade em fazer: examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse é um olhar de profundidade. Esse é um momento para a gente olhar para dentro de nós. Esse é um momento da nossa intimidade com o Senhor, de nós reconhecermos as nossas ansiedades, os gatilhos das nossas ansiedades, os nossos medos, aquilo que temos praticado e sabemos que isso não está de acordo, não há coerência com o que a palavra me ensina a praticar. E é nessa hora que eu preciso fazer essa reflexão, ter esse olhar interior, para que eu possa, num ato de entrega, num ato de confiança, desenvolver uma comunhão íntima com meu Senhor. Mas Paulo não fala acerca do olhar, da dimensão de altura e de profundidade. Paulo fala de um olhar de largura, porque no versículo 26 ele diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então estamos falando de uma proclamação. O Senhor nos chama a fazermos discípulos nessa terra, nos 4 cantos dessa terra. E discípulo tem coração ensinável. Discípulo se permite ser confrontado pela verdade. Discípulo se permite ser transformado pela verdade, para que ao dar testemunho de Cristo, as pessoas possam ver que mesmo diante das nossas limitações, há algo sobrenatural trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, ceia é comunhão, é intimidade. Então, antes de nós comermos do pão e logo em seguida do vinho, representado nesse suco de uva, eu quero que você feche seus olhos e faça a sua oração pessoal a Deus. Tendo em vista essas 3 dimensões, um olhar de altura, em memória de mim, disse Cristo. Uma dimensão de olhar de profundidade. Examine-se cada um em um olhar de largura, de proclamação do Evangelho, porque a verdade não pode ficar parada em nós, ela tem que ser compartilhada através de nós.
O Senhor não conta com anjos para isso, Ele conta com a igreja dele. E nós somos a igreja do Cristo. Comamos do pão. Tomamos o vinho. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua boa obra sendo operada na minha vida e na vida dos meus irmãos. Vamos cantar mais um louvor, amém? Amém? Esse momento de comunhão, que nós já estamos indo aqui para o pátio para ter o almoço. Tem o bazar hoje também? Está tendo bazar, sem pressa. Se você puder e quiser, saia do seu lugar, dê um abraço a um irmão, uma irmã. Um abraço caloroso, bem brasileiro, bem latino. Dentro. Aí ela me